Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vamos falar de novo de La Casa de Papel, parte 5, volume 1, que estreou nessa sexta-feira, dia 3 na Netflix, só que dessa vez eu vou falar sobre as pontas soltas e também teorizar o que pode acontecer a partir dos eventos aí de La Casa de Papel. Lembrando que esse vídeo vão ter spoilers, porque afinal vou precisar falar de alguns eventos do que aconteceu na temporada. E ó, já saiu vários vídeos de La Casa de Papel aqui no canal, então aproveita, maratona, que nem você maratona a série, e lógico, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, é assim, né? Netflix lançou a temporada, a gente maratona e já quer a outra parte logo pra amanhã. Bem possivelmente, se tivesse mais 5 episódios, a gente assistiria também. E vão ter, porque vai ter o volume 2 ainda, que já foi confirmado pro dia 3 de dezembro, enquanto a gente não tem novas imagens do que vem nesse volume 2, ou um trailer, e inclusive quando tiver, vocês sabem que vai ter vídeo também. Enfim, vamos especular muito, vamos conversar sobre essa temporada que foi incrível e também falar de alguns pontos do que eu acredito que possa acabar se direcionando e o que despertou bastante curiosidade. Vamos começar falando sobre a Estocolmo, porque assim, nessa temporada a gente viu que ela teve um arco de entendimento, principalmente se entendendo como uma assaltante, principalmente conforme as coisas foram se intensificando. Em certo momento ela precisou tomar uma medida mais drástica, que seria entre ela e os amigos dela ou o próprio Arthurito. E é muito interessante esse embate, principalmente porque ela sempre meio que defendia o Arthurito. Quer dizer, ela não defendia, ela não achava ele tão ruim quanto as pessoas achavam. Tanto que ela e o Denver começam a temporada discutindo, né, de como ela meio que passava pano para as atitudes dele, e aqui ela realmente precisou ir além e compreender o quão abusivo ele estava sendo, fazendo com que ela atirasse nele. Só que isso mexeu muito com ela, porque ela nunca precisou atirar em alguém ou matar alguém. Como eu falei no meu vídeo de análise, a Estocolmo é a única personagem que nunca foi assaltante realmente, né? A Lisboa também, tudo bem, mas ela tem treinamento policial, então ela, por exemplo, sabe manusear uma arma, mas a Estocolmo foi uma pessoa que foi convertida, então ela nunca teve esse tipo de contato. E assaltar é uma coisa, matar já é outra. E isso mexeu muito com ela, e a gente viu que ela começou a ter visões com o Arthurito, foram bem pesadas, inclusive foi meio pique terror, sabe? Gostei de como eles fizeram isso aí na temporada. E além das visões, isso mexeu tanto com ela a ponto de fazer ela injetar a droga. E a gente vê que ela não estava bem e não bateu legal também, porque ela continuou tendo visões mais intensas ainda. Eu confesso pra vocês que eu achava até que ela ia ter algum tipo de overdose, principalmente porque ela nunca teve contato com drogas também. Mas eu me preocupo com o futuro da personagem, principalmente quando a série acaba trazendo um arco em que a Manila se declara pro Denver. E ela inclusive questiona, perguntando se ele é apaixonado por ela, começa a questionar algumas questões do relacionamento dele com ela. E a gente vê que eles já tinham alguns problemas no relacionamento. Eles tiveram anos incríveis ali, ele assumiu Cincinnati e tudo mais, mas que começou a desandar em alguns aspectos, principalmente na parte 4. E na parte 5 a gente continua vendo reflexos de problemas no relacionamento, e ainda mais com toda essa questão da droga. Eu não sei se eles teriam arco suficiente para conseguir desenvolver isso, porque afinal La Casa de Papel, apesar de ter um bom tempo de série, tudo acontece muito rápido, né? A gente vê 5 episódios que na realidade passam só algumas horas, não são dias, não são semanas. Então eu não sei se eles teriam tempo de desenvolver algum tipo de vício nela, ou se realmente ela vai ficar utilizando coisas para suportar o que ela tá passando, a ponto dela ter uma overdose, ou enfim, ela vai ficar tudo bem. Mas como eles trouxeram esse arco da Manila e esses questionamentos pro relacionamento, eu sinto que algo vai acontecer aí realmente muito grave nesse relacionamento, e que pode acarretar uma possível separação entre a Estocolmo e o Denver. Mesmo se todo mundo sair bem e tudo mais, pode ser que eles acabem tendo uma separação sim entre eles. Até porque o Denver, ele também tem uma relação com muito carinho com a Manila, né? Tanto que ele prometeu proteger ela a todo custo, e como ela é uma pessoa que existe desde o passado na vida dele, a gente vê ela falando inclusive de coisas que ele deixou de fazer por estar com a Estocolmo. Mas ao mesmo tempo, a temporada ela traz toda essa discussão sobre viver várias vidas, né? A própria Tóquio até fala que é possível sim
sim mudar. Então, por mais que sejam aspectos que a Manila não conheça no Denver, ainda assim ele tá sendo honesto com ele. Ele não deixou necessariamente fazer coisas por causa da Estocolmo, mas ele tá vivendo uma vida de comercial de margarina ou de perfume, como ele mesmo fala. E tudo bem, sabe? Agora, uma coisa que a gente pode falar é que essa temporada foi muito intensa. Eu achava que a cada episódio alguém ia morrer, principalmente porque logo de início o Helsinki já tem a coluna ali que cai na perna dele. E, gente, eu sofri com o Helsinki, viu? Eu achei que ele ia embora porque ele tava perdendo muito sangue, era uma situação realmente muito drástica. Mas eu acredito que o personagem tem chance, porque apesar da Estocolmo tá cuidando dele e ela tava meio que nos problemas dela ali, e tendo as visões com o Arthurito e tudo mais, eu não sei se ela conseguiu finalizar o processo cirúrgico nele, mas ao mesmo tempo a Manila e o Denver chegaram lá, então se o Helsinki precisar de algum tipo de assistência, um deles pode assumir esse papel, e bem possivelmente poderia ser a Manila, porque o Denver provavelmente vai querer cuidar ali da Estocolmo, porque ela tá bem mal. E agora, apesar da gente não ter muitas pistas do que vai acontecer no final de La Casa de Papel e como que esse plano do professor vai se direcionar, a gente viu outros planos em andamento também. Lembrando que todo esse plano é do Berlim, e aqui nessa temporada a gente teve outro contexto de flashback de um outro plano do Berlim, em que ele incluía o filho dele. Quando o filho é apresentado, a gente vê que eles tiveram algum tipo de problema. Pelo meu entendimento, parece que o filho nunca concordou muito com a vida dele e por isso eles se separaram. Mas todo esse plano, inclusive, foi para fazer o filho entender qual que é o sentimento do assalto e trazer ele pro lado dele. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando se esse plano Viking teria algum tipo de conexão com esse plano principal. Principalmente porque era envolto daquelas peças de ouro Viking, assim como o plano principal também é envolto de ouro. Eu fiquei realmente com essa dúvida se o plano iria encaixar de alguma forma com o plano principal ou se era só para contar essa história de como o filho dele iria entrar nesse plano do professor com Berlim. E aí, né, ele tendo todos esses conhecimentos do MIT, inclusive devo dizer que Berlim foi visionário, porque ele falou que ele investiu tudo ali no filho dele para em algum momento utilizar. E a gente viu que ele tem conhecimento tecnológico e La Casa de Papel já trabalhou com alguns hackers, né? Principalmente quando a gente teve acesso àqueles documentos do governo. E quando a gente foi apresentado esse personagem antes de assistir a temporada, eu tinha falado que bem provavelmente ele vai ficar com essa parte desses documentos de vazar para todo mundo. Então, se esse plano dos Vikings não ser algo relacionado ao plano principal, eu acredito que pelo menos quem participou dele, assim como o Marcélia e o Bogotá estavam lá, bem provavelmente o Rafael e a Tatiana ainda vão ter grandes importâncias para o plano do Berlim. Até porque nessa temporada, né, a gente vê que ele fala com o professor de quem deveria estar no plano. Então, as pessoas que são amigas e mais próximas do Berlim de anos, bem provavelmente também vão estar envoltas. Então, eu realmente acho que o Rafael e a Tatiana ainda vai ter grande participação, principalmente para essa finalização do plano. Até porque essa parte 5, volume 1, construiu um arco de que o coronel vai levar um grande exposed. Porque se a gente observar ao longo da temporada, a gente viu como ele foi meio que perdendo aliados, ou foi deixando as pessoas emputecidas com ele. Primeiro que ele traiu a Sierra falando que ela tinha traído eles e que ela sempre esteve envolta ali com o professor, fez quase que um paralelo com a história da Lisboa e implantou provas, né, inclusive em várias coisas. Ele alterou, distorceu vários fatos do que aconteceu na história. E La Casa de Papel já vinha construindo ao longo das outras partes, da 3 e 4, como o governo, como a polícia mentia. Eles já tinham trabalhado isso antes. E aqui, bem provavelmente, eles vão trabalhar isso de novo. Até porque um dos reféns que foram soltos, né, por ideia da Lisboa, ela colocou o microfone ali nas algemas, porque eles iriam tirar pro detector de metal. Então, quando eles passassem aquele negocinho para sentir se tinha algum tipo de onda, ele não estaria mais com a algema. Então foi lá para dentro da sala em que ele iria conversar com o governador. E o governador contou tudo o que aconteceu ali e a gente vê como que ele distorceu os fatos. Tanto que depois o professor até utiliza isso para dar uma ameaçada, para não entrar a segunda parte do exército. E sem falar toda a relação
relação dele com o Friendzone, adoro chamar ele de Friendzone, tadinho, que também ameaçou, né, falou que ia fazer a mesma coisa que fez com a Sierra, e de como ele omitiu coisas que ele sabia porque ele queria acabar salvando a Lisboa. E também, esse é bem sutil, mas o Soares também fica bem bravo em ver que ele não vai entrar em cena, até mesmo antes, né, ele fica bem bravo quando ele prioriza o exército, porque ele fala, pô, foi a gente que matou o Berlim, foi o meu time, sabe? Então a gente também é muito bom. Então ele já tá colhendo pequenas coisas que ele tá ficando bem bravo com o coronel. E sem falar também o Sagasta. Quando o Sagasta pediu pra entrar a segunda parte do exército, como ele queria proteger ele mesmo, ele simplesmente acatou com o que o professor falou e também acabou prejudicando o exército ali dentro. E como eu falei no meu vídeo de análise, eu não acho que o Sagasta vai deixar isso barato. Então você vê como tem várias pessoas envoltas da história dele que podem prejudicar ele. Então esse Exposed vem bem provavelmente, e isso também vai ser bom pro arco da Sierra, porque apesar dela ter se entendido ali com o professor, mesmo depois de toda a ameaça que ela fez, a gente vê no final da série que ela vai tentar fazer alguma coisa. Só que a gente não pode esquecer também que ela tinha gravado uns vídeos ali, e o professor, para ganhar tempo, inclusive para ela não ver que o Marcélia tava entrando ali, ele acabou revelando quem que eles utilizaram da polícia para complementar o plano deles. Então ela acaba tendo uma prova de que não foi ela a infiltrada da polícia na versão que o coronel contou. Então, independente dela ter se dado bem ali com o professor, eles entraram em bons termos para que a filha dela nascesse e tudo mais, e como a própria série constrói essa narrativa de que ela foi traída e tudo mais, e ela fala com todas as letras que ela amava a vida dela, e não devemos esquecer que ela prometeu buscar o gato dela. Eu não acho que ela vai se bandear pro lado do professor. Eu acho que eles podem talvez terminar em bons termos, só que o plano do professor vai acabar ajudando ela a conseguir retomar a vida dela, e bem provavelmente vai ser a primeira pessoa que a CNI vai pedir desculpas. Ele até usa, né, no argumento falando, a CNI nunca se desculpou e você sabe muito bem. E eu acho que nesse caso pode acontecer, e aí ela ganhar tipo uma medalha, alguma coisa assim, um cargo mais importante, e conseguir retomar a vida dela e não viver fugindo. Só que assim, né, também tem aquela questão do final que dá a entender que ela vai fazer algo. Então não sei se de repente ela vai conseguir entregar o professor, mesmo que o plano dê tudo certo, pode ser que o professor acabe preso de alguma forma. Eu sei que ela vai tentar alguma coisa, mas essa parte do perdão eu realmente acho que pode acontecer aí no final da série. Até porque estamos no plano Roma, a gente não teve um contexto muito grande, foi realmente mais ali nos 15 minutos iniciais que ele falou que depois do plano Paris iniciava o plano Roma, e ele já tinha previsto que a polícia iria acionar o exército. Só que a gente não viu a conclusão desse plano, então tem essa finalização aí também para acontecer. E como eu tinha falado em um dos meus vídeos, bem provavelmente o plano Roma significa muito porque foi onde tudo começou. Então a gente tem algumas perguntas ainda que precisam ser respondidas, né? Como, por exemplo, como vai terminar esse plano? Ainda tem parte do exército lá, né? A Tóquio acionou a granada, levou o Gandhi, a gente não sabe exatamente como que tá o estado das outras pessoas do exército, porque além da que ela acionou, ela tinha outras no corpo. Então eu diria que todo mundo que tava ali dentro na cozinha foi embora, e era a equipe inteira, né? Se alguém sobreviveu, eu chutaria que foi o Sagasta, mas eu realmente acho que boa parte dos homens dele foram junto com Gandia. O volume 1 já foi incrível, mas deixou muitas perguntas. Será que a gente vai ter mais mortes de outros assaltantes? Será que eles vão conseguir finalizar esse plano? Será que o professor vai sair ileso de tudo? A gente pode não saber como a série vai acabar, mas a gente pode discutir, e muito. A única certeza que a gente tem é que o volume 2 chega no dia 3 de dezembro e que essa história vai ter um ponto final, e eu espero me surpreender, e muito, como eu me surpreendi nesse volume 1. Mas eu quero saber de vocês, quais dúvidas vocês ficaram, qual outra ponta solta que também teve e eu não falei aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!